em Apocalipse. E vamos ver o que Deus tem para nossas vidas através do estudo, a carta à igreja de Tiatira. É a carta mais longa, né? O anjo, o Senhor Jesus escreveu, foi a carta de Tiatira, e diz assim, Apocalipse 2, capítulo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, e o teu serviço e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezebel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes retendo até que eu venha, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e será quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por mais uma vez estar na tua casa, mais uma vez estar na tua presença, e mais uma vez estar com a oportunidade de aprender a tua palavra. Que teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, e tudo aquilo que aqui, Senhor, nós recebemos de ti, venha estar guardado na tábua do nosso coração, e que nós nunca venhamos nos esquecer, mas venha ser, Pai, o nosso alimento diário, para continuarmos firmes na tua presença, fazendo somente a tua vontade. É o que eu te peço neste momento. Desde já te agradeço por tudo que o Senhor já fez e que há de fazer neste lugar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar. Nós vamos agora contar um pouco da ficha técnica da igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira era uma igreja que ficava no caminho de Pérgamo e Sardes. Ela ficava entre essas duas cidades. A igreja, ao contrário da igreja de Pérgamo, que nós lemos na semana passada, e ao contrário da igreja de Laodiceia, não era uma igreja que ostentava riqueza, porque a sua fonte de renda era o quê? Era o artesanato. Artesanato por quê? Porque ela era conhecida porque ela era fabricante de púrpura, né? É uma tinta que tingia tecido, era uma tinta que tingia vasos, né? Então esse era o comércio da igreja de Tiatira, tá? Um comércio esse que não era um comércio rico, bem, mas era uma cidade importante por ter o seu comércio, com certeza tinha a sua riqueza, né? Nós ouvimos na Bíblia falar da cidade de Tiatira somente duas vezes. Uma em Atos 16, capítulo 14, que fala de Lídia. Que Lídia ela se converteu através da pregação do apóstolo Paulo, e ela se converteu, né, ao cristianismo, e conta, relata que Lídia era uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E outra vez que nós ouvimos falar sobre Tiatira é em Apocalipse. Então você não escuta falar desta cidade. Ou seja, era uma cidade pequena, uma cidade sem muitos atributos, sem muitas pessoas
tiveram um nome que pudesse ser reconhecido, a não ser Lídia, com a sua caridade, com a sua bondade. E também, uma vez que o Evangelho chegando, nós acreditamos que o Evangelho chegou através de Lídia, porque a pessoa se convertia ao cristianismo e continuava pregando esse cristianismo no meio do povo de Israel, no meio dos judeus, e muitos se convertiam. E uma vez o povo se convertia, a igreja do Senhor Jesus Cristo estava formada numa determinada cidade. Então, na igreja de Tiatira, tudo indica que quem levou o Evangelho para esta cidade foi quem? Foi Lídia. Foi Lídia. Então, essa é o relato que nós temos da igreja de Tiatira. Quando nós vemos a história de Lídia, nós nos alegramos. Uma mulher, vendedora de púrpura, ouviu o Evangelho, aceitou e foi um referencial. Tanto foi um referencial, não sabemos nós, mas tudo indica que ela que tenha levado o Evangelho para Tiatira. Amém? Agora já conhecemos a ficha técnica da igreja de Tiatira, agora vamos nos aprofundar, amém, na sua história. Vamos para a nossa apostila? Diz assim: Satanás estava presente e ativo na Ásia quando Jesus enviou estas cartas às igrejas. Ele tinha sinagogas em Esmina e Filadélfia e Pérgamo. Em Tiatira, ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as coisas profundas de Satanás. Para servir a Deus, incentivava as pessoas a conhecerem as coisas profundas de Satanás. Para servir a Deus num ambiente cheio de influência do diabo, o discípulo de Cristo teria que lutar e confiar em Deus, confiante da recompensa para os... Então nós aprendemos o quê? Uma frase aqui que me chamou a atenção foi lutar e confiar em Deus. O discípulo em meio à corrupção, em meio ao erro, o que os discípulos precisavam fazer? Lutar e estar firme confiando em Deus. Por quê? Porque quando o Evangelho de Jesus, ou seja, o cristianismo chegava na vida de um ser humano, ele jogava por terra todos aqueles dogmas, todas aquelas tradições que eles traziam há muito tempo. Quando Jesus entrava, uma outra história era contada de forma simples, como Jesus contou. Era dada para o crente, para o servo de Deus, como é nos dias atuais, não é diferente. Uma nova história e uma nova condição e um novo caminho para se seguir. Foi isso que aconteceu nas igrejas da Ásia. A cada lugar, a palavra de Deus, o cristianismo chegou e a salvação alcançou a muitos. Na igreja de Tiatira foi desta forma. E o povo ali teve a oportunidade de conhecer e saber que o Messias, o Salvador, o prometido, havia chegado. Do ano 1 até o ano 150 depois de Cristo, os pais apostólicos, ou seja, os pais que vivenciaram com os olhos tudo que o Senhor Jesus ensinou, eles foram levando o quê? A sã doutrina. Ou seja, tudo aquilo que eles ouviram e viram da parte de Jesus, do ensinamento, e o que o homem precisava fazer para ser salvo, durante 150 anos, os pais apostólicos foram levando essa sã doutrina. O que é a sã doutrina? É a palavra verdadeira, ou seja, eu ouvi, está escrito e assim tem que seguir. Não tem outra fórmula. Nós temos que fazer desta forma. Se você quer salvação, o Messias já veio. O Messias já veio, ele já nos alcançou e hoje a salvação é simples. Basta aceitar esse Jesus. Essa proposta, de repente, foi levada, vamos crer que foi levada por Lídia para Tiatira e o povo aceitou. O que Jesus veio falar? Qual foi o que Deus veio fazer? Ele veio, e nós aprendemos já aqui, ele trouxe 2 mandamentos. Que se esses 2 mandamentos fossem cumpridos, os outros 8 que estavam lá na Torá,
em Êxodo capítulo 20, não precisava ser praticado. Porque, praticando os dois, a vontade de Deus estaria sendo cumprida da vida do homem e a salvação aconteceria. Quais são os dois? Amarás o teu Deus de todo o teu coração. E o outro é o teu próximo como a ti mesmo. Então o primeiro ponto é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Essa era a proposta e essa é a proposta que Jesus veio fazer. O homem ele precisa amar a Deus de todo o teu coração. E amar a Deus de todo o coração é amar a sua doutrina, é amar a sua vontade. Até Jesus Cristo vir, havia uma dúvida. O que nós temos que fazer? É seguir os mandamentos? É obedecer alguns rituais? É oferecer sacrifício do templo? Temos que adorar no monte? O que nós temos que fazer? Aí veio Jesus. E como expiação, ele morreu na cruz, derramou teu sangue e pronto, garantiu a salvação para nós. Para quem? Para aqueles que creram nessa expiação. E o povo de Tiatira estavam crendo, estavam felizes, aceitaram esta proposta que de repente saiu da boca de Lídia, mas de repente o povo começa a fazer algo que quebrou esse primeiro mandamento. Amarás o teu Deus de todo o teu coração. E amar o Deus de todo o coração, eu já disse e vou repetir, é colocar Deus em primeiro lugar. É abrir o coração, fazer um trono e entronizar Ele aqui. Aqui, na minha vida, quem manda é Deus. E de que forma que Deus manda? Eu leio a sã doutrina, eu vejo que é doutrina, como eu estava falando com uma pessoa essa semana, costumes, amém. Agora, doutrina, minha filha, não tem como a gente discutir. Doutrina é doutrina. Se a pessoa diz que aceitou Jesus, a doutrina tem que ser respeitada e seguida. E ali, o que acontece? Mediante a uma situação, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que estava bem, porque se não fosse Jezebel entrar na história da igreja de Tiatira, ela receberia os mesmos elogios que a igreja de Filadélfia. Porque a única igreja que recebeu o elogio foi a igreja de Filadélfia. Então nós vamos ver que a igreja de Tiatira começou bem, mas no meio do caminho esqueceu do primeiro mandamento, que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? E de todo o teu ser. E hoje, na igreja, nos dias atuais, o que tem acontecido é a mesma coisa. Nós pegamos o trono que é de Deus, o lugar que é de Deus, e colocamos outros seres, outras pessoas. E com isso, o Senhor olha muitas das vezes para nossas vidas e Ele vê um currículo perfeito. Mas infelizmente Ele olha para nós e diz: porém, tenho contra ti. E é isso que nós temos que nos preocupar. É isso que nós temos que começar a prestar atenção na nossa vida. Porque hoje nós estamos ceando, porque nós estamos dizendo para todos que nós estamos em comunhão com Deus. Mas se o Senhor Jesus olhar para a nossa vida e falar esta frase que falou para a igreja de Tiatira e para algumas outras igrejas: porém, tenho contra ti, aí, meu amado, é porque a nossa salvação está em risco. Porém, tenho contra ti, aí nós estamos começando a estar com problema. E o que o Senhor fala quando disse para a igreja de Tiatira? Porém, tenho contra ti, aí há uma abertura de aspa. Ou seja, estava bem, mas vamos abrir uma aspa, porque eu tenho algumas coisas contra você. E nós vamos continuar na apostila. Primeiro ele fala assim. Primeiro ele diz o seguinte, eu achei muito interessante essa carta. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. O que ele estava dizendo para o povo de Tiatira? Eu sou o Messias. O que saiu da minha boca é para ser seguido. O que eu deixei escrito é para ser lei.
E quem é que está dando essa lei? É qualquer uma pessoa? Não. É nada mais, nada menos que o Filho de Deus. Ou seja, eu sou aquela pessoa que posso exigir isso de você. Eu sou a pessoa que posso cobrar isso de você. Porque ele deixou bem claro para a igreja de Tiatira. Assim diz o quê? O Filho de Deus. Aí, de repente, ele é o Filho de Deus, mas ele abre manda mais uma frasezinha que se todo crente lembrasse disso. Com certeza, Deus não ia olhar para ninguém e ia dizer, porém, tenho contra ti. E a lembrança é a que está escrito aqui. O que ele tem? Olhos como chama de fogo. Abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Vamos ver. O que é ter olhos como chama de fogo? Eu costumo sempre dizer aqui, quando eu estou dando aula, que não adianta ninguém contar para mim, nem para o pastor Silvio, uma história bonita, uma história linda, seu currículo, mostrar o seu currículo, dizer que você fez, que você faz, que você continua fazendo. Sabe por que você não precisa? Porque os olhos do Senhor são como chama de fogo. Amém, igreja? E quando nós lembramos que os olhos do Senhor são como chama de fogo, o que ele faz? Ele sonda tudo. O que está escrito em Provérbios 15, versículo 3? Os olhos do Senhor estão em todo contemplando o quê? Se a igreja de Jesus Cristo prestasse atenção nesse versículo, com certeza nunca o Senhor ia dizer para ele assim, eis que eu tenho contra ti. Se o servo de Deus entendesse que os olhos do Senhor é como chama de fogo, que penetra o coração, a medula, os rins, como está aqui escrito na carta de Tiatira, com certeza não existiria essa frase para nenhum servo de Deus. Mas o problema é que nós, como igreja, muitas das vezes achamos que podemos pensar, que podemos falar, que podemos agir de forma errada, porque o Senhor, ele não sonda. Mas o Senhor é aquele que sonda os corações. É aquele que olha no detalhe. Então ele deixou bem claro para a igreja de Tiatira o seguinte: não importa o que você está pensando, não importa, ou seja, não importa o que você está fazendo, eu estou vendo o que você está pensando. Não importa o que você está fazendo, porque as tuas obras eu vejo. É como ele dizia para hoje, para a gente: eu vejo você está evangelizando, eu vejo você está pregando, eu vejo você está cantando, eu vejo você está ensinando, eu vejo você está palestrando, mas eu vejo também o teu coração. E quando eu vejo o teu coração, eu sou obrigada a dizer esta frase: eis que tenho contra ti. E é isso que nós, como servos de Deus, na Santa Ceia, a palavra é muito frisada, eu sempre gosto de frisar, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é examinar o homem a si mesmo? É olhar para dentro do seu coração e ver o que ele tem guardado ali dentro. Porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe sem discernir, ou seja, sem entender, come e bebe para a sua própria destruição. E por isso, não são poucos os doentes, os problemáticos, e acima de tudo, não são poucos os que dormem. Pessoas que até mesmo morreram por quê? Porque não sabem discernir. Porque, Senhor, não. É porque a ceia é uma forma de nós lembrarmos que nós temos uma aliança com Deus. A ceia não é a ceia em si. Isso aqui é simbólico. Mas quando nós ceiamos, nós examinamos a nós mesmos e temos a oportunidade de ver e saber como nós temos dirigido a nossa vida. E muitas das vezes é a hora que Deus olha para nós
e diz: eu sondo o teu coração. Eu não estou preocupado com o que você está fazendo. Eu não estou preocupado com o que você é, porque eu sondo o teu coração e sei o que está lá. Então, o que Deus queria falar? Jesus queria falar com a igreja de Tiatira? Meu amado, as tuas obras, eu quero ver mudança de caráter. Eu quero ver mudança de personalidade. Eu quero ver mudança de atitude. E isso eu não estou vendo. Porque a obra é fácil fazer. Agora o que eu preciso ver é mudança de atitude. E isso não estava acontecendo na igreja de Tiatira. Porque eles vinham de um costume e daqui a pouco, na primeira oportunidade, Satanás lança um tropeço. E eles vão e abraçam. Uma vez que eu aceito Jesus, é Jesus da minha vida. Eu não posso ter outros deuses. E o que a igreja de Tiatira fez? Pegou uma mulher que se dizia profetisa. A Bíblia aqui não relata que ela era uma profetisa, e sim que ela se dizia profetisa. Então o que acontece? Essa igreja de Tiatira abraçou esta mulher. E qual era a facilidade daquela época? Na igreja de Tiatira, a figura feminina, ela tinha uma influência na cultura. Por quê? Porque eles adoravam alguns deuses, né? E um desses deuses era uma deusa. O nome dessa deusa eu anotei aqui: Artemis. Sabe quem é essa Artemis? Essa Artemis é a deusa Diana. Para os romanos, ela era conhecida como a deusa Diana. Então a figura feminina chamava, ou seja, era você olhar, não, ela é como uma deusa. Aquela mulher ali é como uma deusa, é como a deusa Diana, é como a deusa Artemis, que nós já idolatramos, porque Deus usa assim. Ela tem o poder da deusa Diana, ela tem o poder da deusa Artemis, que é a mesma Diana. E o povo se identificou com aquela mulher. O povo se identificou com aquela profetisa. Porque ser profetisa é o que acontece muitas das vezes no dia de hoje. E a igreja do Senhor Jesus está passando por uma grande luta. É a tal história: eis que eu vos falo. Não é isso? Eis que eu sou homem de Deus. Eis que eu sou mulher de Deus. E nisso, a igreja do Senhor Jesus está virando uma bagunça. Por quê? Porque a igreja, ela tem a tendência de idolatrar mais o homem, a mulher, do que querer obedecer ao próprio Deus. Não é isso que está acontecendo no dia de hoje? Se a mulher tem poder de revelação, só que você botar aqui uma pessoa e dizer: olha, irmã Mariana agora tem o dom da cura. Ela revela que é uma maravilha. Irmãos, terça-feira e sexta-feira aqui não vai caber de gente. Mas eu falo assim: a irmã Mariana tem o dom da oração. Venha, conta teu problema para ela, que ela vai orar por você e Deus vai te abençoar. Não. Queria que ela botasse a mão no meu cabeção e revelasse umas coisas. É verdade, gente. Eu estou falando algum absurdo? Não é o que está acontecendo nos dias de hoje? Aí, a palavra está assim: eis que eu tenho contra ti. Tu tolera essa Jezabel. Então a igreja nos dias atuais, as cartas continuam, porque revigorando. E quando nós lemos as cartas, nós vemos, como nós vimos na semana passada, que a igreja de Pérgamo, né? Nós aprendemos que a igreja de Pérgamo, ela valorizava mais o ter do que o ser. Não foi isso que nós aprendemos? Já a igreja de Tiatira, que nós estamos vendo, ela, o quê? Ele aceitou. Ela tolerou. E o problema da igreja evangélica hoje, o problema dos cristãos, é tolerar o erro. Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Esse é o princípio, aprendemos hoje. Porém, se eu não ouço a voz de Deus, se eu não sigo os ensinamentos de Deus, eu estou entronizando alguém no lugar dele.
Não é verdade? Hoje, na semana passada, nós falamos. Pessoas que são as aberrações, mas que estão sendo seguidas. Pessoas que você está vendo erro na vida da pessoa, mas elas estão sendo seguidas. Pessoas que estão tudo errado, mas você aceita. Você aceita caminhar com essa pessoa, você aceita comer com essa pessoa. E a Bíblia fala, acho que é em Coríntios capítulo 5, que com determinadas pessoas nós não podemos nem andar, nem comer. Por quê? Porque existem pessoas que nós andamos com ela, que quando as pessoas nos veem e sabem que essa pessoa é cristã, vai dizer assim, é igualzinho a ele. Então eu sempre falo, olha, eu não me preocupo de gelar alguns irmãos não, eu não tenho. Eu não posso dar gelo em ímpio, porque ímpio eu tenho que andar com ele, eu tenho que comer com ele, até convencer ele a servir meu Deus. Agora, aquele que diz ser crente, e eu vejo as atitudes erradas dela, olha, meu amado, eu não ando. Eu não ando porque eu andando com ela, vai dizer assim, se está andando, as duas são crentes, os dois são crentes, então é igualzinho. Não é verdade? Porque muitas das vezes nós estamos andando com pessoas erradas. Porque nós toleramos o erro dessas pessoas. Nós toleramos aquilo que aquela pessoa faz, porque se eu concordo, se eu não combato, o que acontece? Eu estou concordando. Se eu combater, se eu disser, não, isso aqui é errado, eu estou combatendo. Agora, se eu boto a mão no ombro e digo, quem pode fazer a obra é Deus, ou então a pessoa vem com conselhos, com profetada que não tem nada a ver, você está vendo que não tem condição nenhuma. É igual uma pessoa que chegou e disse assim, olha, fulano, pastora, teve um sonho. E esse sonho, a pessoa toda errada, toda errada. Você vê o currículo dessa pessoa, só Cristo na causa. Pode-se considerar uma Jezebel literalmente. Olha, ela teve um sonho e ela viu fulano um pastor. Eu disse, amém. Um dia vai se cumprir. Depende dessa pessoa. Muito tem que mudar, muito tem que aprender. E a pessoa empurrou a cara, achando que eu não recebi. Eu estou falando a verdade. Muito tem que mudar, muito tem que aprender. Agora eu disse para a pessoa assim, quem foi que deu essa profecia? Quem é que teve sonho? Quem é que disse que não sonhou não? Aquilo foi nítido no ouvido dela. Olha, minha amada, se ela ouvisse a voz de Deus, ela não estaria na vida que ela está vivendo. Então me desculpa, mas não é bem Deus que sopra no ouvido dela não. Porque se ela ouvisse a voz de Deus, ela não estava do jeito que ela estava. Então, minha amada, eu encerro o assunto, porque para mim, o que sai da boca dela, com certeza, não saiu da boca de Deus. E quantas das vezes nós estamos vendo profetas de Baal, pessoas que não têm vida no altar, não têm consagração, e a pessoa quer adorar, a pessoa quer seguir, a pessoa quer continuar dando ouvido, a pessoa quer continuar deixando que a mão desta pessoa, como eu ensinei na semana passada, esteja sobre a cabeça dele. Aí, a pessoa é um cristão, a pessoa está indo bem, mas Deus, Ele quer ver a mudança. Ele quer ver a transformação. Amém? Vamos voltar para a apostila. Então, ele tem olhos como chama de fogo, porque ele tudo vê. E ele diz, tem mais o quê? Ele tem os pés semelhantes ao bronze polido. Quem é que está falando isso? Quem que está falando? Eu sou filho de Deus. Os meus olhos tudo vê. E os meus pés, ele esmaga. Os meus pés, ele esmaga. Porque eu tenho poder, tenho autoridade e tenho força. Aí, a gente vê algumas determinadas situações que a pessoa realmente está sendo exprimido. Aí diz assim, foi o diabo. O diabo falta pouco correr e gritar, eu não tenho nada a ver com isso, é o pé dele, não é? É a mão dele, não é a minha. Eu não tenho nada a ver com isso. É verdade, gente. É os pés dele, porque ele diz assim, eu tenho autoridade, eu mato, né?
Eu firo e eu curo. Aí, nossa, Deus é assim? Deus é justiça. A partir do momento que Ele te deu uma instrução, a partir do momento que você conhece a verdade, você sabe o que você tem que fazer e você não faz, você está correndo um risco. Cair nas mãos de Deus. Só isso. Porque você sabe o que tem que fazer. Tu sabe o que tem que obedecer. E glória a Deus quando nós caímos na mão de Deus. Porque cair na mão de Deus é ter a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Cair na mão de Deus é Deus dizendo: eu ainda te amo. Eu vou fazer você despertar de alguma forma. Eu vou fazer você entender que eu sou Deus e você precisa me obedecer. Eu vou mostrar que eu sou Deus, você tem que andar na minha linha, e não segundo a tua vontade. Então, o que ele quis dizer quando ele disse: tem os pés como latão polido? Eu tenho a força, eu tenho a autoridade. Eu é que tenho o poder de pisar, de esmagar. Então, aquela ali, ela vai te levar para a destruição. Agora, eu sim sou Deus. A palavra que você aprendeu, a palavra que você ouviu, que você tem que seguir, é a palavra do Filho de Deus. E não adianta você me enganar com as suas obras, porque eu sou do teu coração em vez do que está dentro. E vou te avisar, dependendo do que eu achar lá dentro, eu tenho poder e autoridade para pisar e destruir. Foi só isso, foi só esse recadinho manso que Deus deu para a igreja de Tiatira. E por incrível que pareça, esse é o recado que Deus dá para os dias de hoje. Não foi porque nós não somos melhores do que os cristãos daquela época. Nós não somos. A carta que foi recebida lá está sendo lida hoje. Amém? Então a carta é para quem? Para nós. Eu recebi uma carta hoje de manhã. Você recebeu uma carta hoje de manhã, amém? Então a carta é para a gente. O Senhor, Ele sonda o nosso coração. Os olhos dele é como chama de fogo. Isso aqui já ficou bem claro. Amém? Os pés dele é como bronze polido. Tem autoridade, tem poder. Amém? Agora vamos ver mais? Diz assim: obras. Ó, ele tem força para castigar e até esmagar os seus. Então é agir com justiça. Amém? Obras, serviço, últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Ó, a igreja em Tiatira era uma congregação ativa. Ao invés de espiar, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço de Deus. A fé que agrada a Deus é a fé ativa, que se mostra pelas suas obras. Os servos de Deus devem ser sempre abundantes na obra do Senhor, pois Deus nos criou para as boas obras. Então uma coisa eu entendo: se Jesus tinha contra a igreja de Tiatira ele tolerar Jezebel, ele tinha algo a favor. E esse algo a favor nós podemos pegar e entender que nós precisamos. Ele admirou as obras. Ele admirou que as segundas obras ainda foram maiores do que a primeira. Na casa do Senhor, como os filhos de Deus, há uma ordenança sobre a nossa vida. Nós não podemos ficar de braço cruzado. A igreja que está de braço cruzado não é a igreja que Deus levantou na terra. Porque a igreja que escuta a voz do Senhor, como eu falei na última vez que eu estava pregando aqui, né? Nós temos que fazer o quê? Levar a palavra, levar a semente, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é isso? Então isso são as nossas obras. Coisas que eu posso fazer porque está no meu alcance. Eu posso evangelizar, eu posso ajudar, eu posso visitar, eu posso cuidar. Essas são as obras. Eu posso ajudar financeiramente, essas são as obras. E o interessante é que a igreja de Tiatira, no começo começou devagar, mas depois pegou força e as obras estavam tremendo. Ao contrário da igreja de hoje, que muitos começam bem, é uma força só, é só amor, daqui a pouco vai... A gente começa a perguntar: cadê? Não posso, estou trabalhando. Cadê? Não posso, estou ocupado. Cadê? Não posso, porque eu estou assim, porque eu estou assado e eu estou cozido. Infelizmente é a realidade do dia de hoje.
Então nós entendemos o seguinte: se eu quero agradar aquele ali, eu tenho que ser constante nas minhas obras. Se eu comecei com toda a força, eu tenho que continuar no mesmo gás. Então o crente que não tem obra, ele não é bem visto. O Senhor olha para ele e não é bem visto. E outra coisa, como é que essas obras têm que ser feitas? Ah, eu vou fazer porque o pastor está vendo. Vou fazer porque o pastor pediu. O pastor deu ordem. É assim? Como é que é os olhos dele? A obra da igreja de Tiatira era feita com amor. Aqui diz. Porque aquele que sonda o coração, ele viu que essas obras tinham amor. Eles queriam fazer mesmo. Eles queriam ver a obra crescendo. Eles tinham amor por aquilo que eles estavam fazendo. Porque fazer a obra de Deus sem amor, e de fazer porque alguém mandou você fazer porque, como nós aprendemos na semana passada, eu quero ter, ao invés de ser, eu quero poder, eu quero chegar a algum cargo. Meu amado, os olhos do Senhor é como chama de fogo. Então as tuas obras, Ele sabe a intenção delas. Ele sabe por que você está fazendo. Porque muitas das vezes o Senhor vai olhar para nossas obras e vai dizer: eu não tenho visto obra nenhuma. Eu não tenho visto obra nenhuma. Você está se esforçando como se você estivesse no seu trabalho, em troca de algo que eu posso te dar. Ou então em troca de algo que você pode receber, meu amado. Agora o amor eu não estou vendo. Então a obra, ela tem que ser como? Ela tem que ser uma obra por amor. Eu quero sim. E essa obra estava sendo feita na igreja de Tiatira. Esta obra estava sendo feita na igreja de Tiatira. Eles estavam ali trabalhando por amor ao Evangelho, para levar o cristianismo. Ou seja, levar o cristianismo, gente, é cumprir o que Deus ensinou. Ajudar os órfãos, né? Quando é que te vimos nu? Foi quando? Quando ajudou um desses pequeninos a mim, o Senhor e vocês ajudaram. Porque fazer a obra de Deus, seguir essa doutrina, é seguir o que Deus nos ensinou. É fazer as obras que o Pai nos ensinou. Então eles tinham obra. E com excelência. Porque obra por mérito, obra por receber alguma coisa, não é obra. Deus não recebe. Tem que ser por amor. Né? Porque a Bíblia mesmo diz: ninguém contribua nem por ganância, nem por necessidade, não é isso? Então, quando eu saio a fazer a obra de Deus, quando eu saio a visitar, quando eu saio a evangelizar, quando eu limpo a igreja, quando eu dou aula na escola dominical, quando eu faço algo, eu faço porque eu tenho amor no meu coração. E eu quero ver a obra crescendo. Isso é que distingue obras de obra. Existe obra que Deus aceita. Existe obra que Deus abomina. Por mais que a pessoa esteja fazendo, todos estejam vendo. Porém, infelizmente, a palavra de Deus é: porém tenho contra ti. E ele, muitas das vezes, todas as vezes que ele diz isso, é porque ele tem olhos como chama de fogo. E é isso que nós temos que aprender nesta manhã, que nós vamos ceiar. Amém? Que tem me motivado a estar na presença de Deus. Que tem me motivado a fazer as obras de Deus. Porque tem me motivado a estar levantando a bandeira do Evangelho, do cristianismo. O amor. Ou seja, o não tolerar. Quando eu não tolero o erro, quando eu não tolero a coisa errada, eu estou agradando a Deus. Essa semana eu estava falando com uma pessoa. É muito difícil ser líder, porque o líder não pode olhar com o coração. E isso é muito ruim, porque quando a gente pensa em olhar para o coração, eu olho e vejo que Deus olha para o meu coração. Então ser líder é muito difícil. E hoje nós estamos vendo a igreja aí sendo caindo no escândalo. Coisas terríveis têm acontecido, porque os líderes, eles têm olhado com o coração. Então, é difícil? É. Mas muitas das vezes você não pode tolerar. É uma coisa pequena? É uma coisa pequena agora, mas que amanhã vai se tornar uma lacuna muito grande. E eu tenho que me posicionar. Mas é só eu como líder? Ou é você como igreja? Você vê algo dentro da sua casa? Você vê algo, como essa semana eu estive, estou numa luta muito grande com a Silvia, por causa dos estudos dela. Tem coisas que como mãe você tem que fazer, como pai, que dói em você, mas tu não pode tolerar.
Às vezes, como esposa, você tem que, muitas das vezes, se posicionar e não tolerar. Às vezes, como namorado, como namorada, você vai ver determinadas coisas e você vai ter que não tolerar. Dizer, não, eu sou mulher de Deus. Não, eu sou homem de Deus. Não, teu pai é homem de Deus. Tua mãe é mulher de Deus e você não vai fazer. Não podemos agir com isso aqui. Sabe o que aconteceu na igreja de Tiatira? Aquela mulher devia ser realmente uma Jezebel. Ou seja, uma pessoa persuasiva. Quantas pessoas persuasivas entram na igreja hoje? Eu faço, eu aconteço, eu estou assim, eu sirvo bem, eu ajudo demais. Mas daqui a pouco, quando a gente vai olhar para essa pessoa, está fazendo tudo errado. A gente tem que bater no ombro daquela coisinha e falar, olha, pode ir parando. Não podemos tolerar. Não podemos tolerar. Mas como é que estava a igreja de Pérgamo na semana passada que nós aprendemos? Que eles estavam valorizando muito o ser. O ter ao invés de ser. Amém? E a igreja estava o quê? A igreja de Tiatira tinha tanto amor que estava tolerando que não podia. Mano, nosso amor, ele tem que ser racional. Não é um amor que atura e aceita o erro. Não importa se esse amor, eu não vou ter, quem eu não vou ter que combater e não tolerar, seja dentro da minha casa, seja dentro da igreja, seja teu irmão do teu lado, não vou repreendê-lo, não vou falar nada, você tem que fazer. Amém? Vamos continuar. Outra observação, então ele diz assim, ó, a igreja em Tiatira era uma congregação ativa, nós já lemos. O amor, o princípio fundamental na vida do cristão, faltava amor em Éfeso, mas Jesus viu esta qualidade, essa qualidade boa em Tiatira. Então existia esse amor, essa vontade. Fé, outra coisa que a igreja tinha também era fé. Junto com as suas obras, os discípulos em Tiatira mostraram a sua fé. As pessoas podem ser identificadas conforme a sua fé. Há crentes e há incrédulos. E não pode existir comunhão entre os dois. Então, irmãos, outra coisa que nós temos que ter também é uma igreja de fé. Eu creio na palavra. Não importa se eu vou perecer, não importa o que eu vou passar, acabei de explicar agora. Não importa, não, muitos líderes estão assim, não, eu vou aceitar porque eu vou perder, porque se pessoa é assim, porque se sair um vai sair todo mundo. E eu posso falar uma coisa para vocês. Nós temos o quê? Nós temos que ter fé. Não importa. Eu vou pregar a coisa certa. Um dia o pastor Senhor essa semana estava falando para mim, e ele disse o seguinte, eu questionei a Deus. Poxa vida, eu sei que muitas das vezes eu não sou compreendido, porque muitas das vezes a gente bate numa determinada posição, e ele disse que Deus falou para ele assim, meu servo, continua pregando a palavra, continua pregando a minha palavra. E quando ele falou isso, eu lembrei de Samuel. Muitas das vezes nós vamos ser rejeitados, e Deus vai falar assim, olha, não foi a voz que me rejeita, estão rejeitando a mim. Porque se você está pregando a minha palavra, se você está ensinando o que é certo, se você está tomando postura que é necessário estar dentro da minha casa, não é você que estão rejeitando. Então, muitas das vezes, irmãos, nós temos que ter fé que eu vou não tolerar, eu vou em cima do problema, eu vou rejeitar ele, eu vou dizer não para aquilo e que eu não vou perecer. Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar com providência. E muitas das vezes na nossa vida nós estamos tolerando algumas situações porque nós não temos fé, porque nós não acreditamos no Deus que nós servimos. Ficamos numa situação errada, aceitando o erro, porque nós não cremos que Deus vai agir. Amém? Muitas das vezes aceitamos mentir, aceitamos uma mentira, aceitamos um erro, porque não temos fé. Porque se eu creio naquele ali, eu creio naquele ali. Se ele é Deus, ele é Deus. E na igreja de Tiatira eles tinham essa fé. Eles avançavam, eles faziam tudo. Só que, infelizmente, já tinha um problema. Qual era o problema deles? Tolerar. Vamos lá. Perseverança. O bom solo produz fruto com perseverança. É uma qualidade frequentemente incluída nas características que definem os servos de Deus. Perseverar. Hoje são poucos os que perseveram.
A igreja de Tiatira era perseverante. Ela começava num projeto e ia até o fim. Elas começavam numa obra e ia até o fim. Hoje, nós sempre falamos assim: o diabo, ele consegue muitas coisas porque ele não desiste. Ele é tentador, ele continua tentando. O servo de Deus, ele não alcança os seus objetivos porque não tem perseverança. Ele começa bem, sabe o que tem que fazer, sabe o lugar que tem que ficar, sabe que é por esse caminho que ele vai crescer, ele vai prosperar, ele vai chegar no grande ano. Mas eu quero da minha forma. Eu quero assim. Porque eu acho que é desta forma. E muitas das vezes nós estamos ouvindo Jezebel. Pessoas que se levantam sem princípios nenhum, mas lançam uma profecia, lançam uma maldição e a pessoa abraça. E lá na frente vai descobrir que não foi a voz de Deus que ouviu. Por quê? Aí Deus diz: você fez tudo certo, você estava caminhando bem, mas tu tolerou a Jezebel, aquela que se diz profetiza, mas não é. Então o que nós temos que ver nesta manhã? Irmãos, o problema do crente hoje é tolerar o erro. Tolerar aquilo que nós sabemos que não é certo. E isso traz para nossas vidas consequências terríveis. E não adianta eu tentar enganar, porque hoje nós aprendemos que os olhos do Senhor é como chama de fogo. Amém? Vamos continuar? Perseverança. Aí ele diz: tenho porém contra ti. Essa que é a palavra-chave do dia de hoje. Existem duas palavras-chave. Eu não posso tolerar. Eu tenho que entender que os olhos do Senhor é como chama de fogo. E eu tenho que entender que quando eu não me lembro que os olhos do Senhor são como chama de fogo, e eu acabo tolerando algumas coisas na minha vida, eu vou ouvir da boca do Senhor esta frase: tenho, porém, contra ti. O problema principal da igreja de Tiatira foi uma atitude tolerante em relação a uma falsa profetisa. É possível que a mulher realmente chamava-se Jezebel, mas é mais provável que Jesus tenha escolhido este nome por representar toda a maldade da mulher do rei Acabe. Ela teve uma influência terrível em Israel, conduzindo o povo à idolatria. Ela incentivou o servo de Deus a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Uma prática condenada que representa a comunhão com os demônios. O problema da igreja foi a sua tolerância dessa falsa profetisa. O povo de Deus deve repreender e rejeitar os falsos mestres. Então, irmãos, nós aprendemos o quê? Pode ser que esta mulher, ela nem seja o nome dela Jezabel. Porém, Jesus deu este nome a ela porque ela tinha a mesma característica da mulher do rei Acabe. E na última vez que eu dei aula sobre esta igreja, eu disse o seguinte: quando você vê uma mulher na prostituição e você chamar ela de Jezebel, não chame ela de Jezebel. Tu pode chamar ela de Raabe. Agora, de Jezebel não chama. Porque Jezabel, ela não representa a prostituição. Ela representa a mulher autoritária e manipuladora. E quantas das vezes a igreja, nos dias atuais, tem aceitado esse tipo de homem e esse tipo de mulher dentro da igreja? Autoritária e manipuladora, porque assim era Jezebel. E o que quando fala em prostituição é o seguinte: se eu tenho uma aliança com Deus, eu estou casada e comprometida com Deus, se eu introduzo outro Deus no meu relacionamento com Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou prostituindo. Tá bom? Então essa prostituição aqui não é uma prostituição da carne, é uma prostituição, porque eu e você, nós temos uma aliança com Deus. É eu e Deus, Deus e eu e Deus, Deus e eu. Não é assim? Se eu entrar com outro Deus, o que está acontecendo? Eu me prostituí. E foi isso que a mulher de Acabe fez. A Jezebel, mulher de Acabe, ela fez com que o marido dela
sustentasse 850 profetas de Baal, com tudo, do bom e do melhor, para fazer as oferendas e tudo aquilo que ela faria para os deuses dela. E Acabe, o rei de onde? Pegar e aceitar aquilo que a mulher impôs. Imagina, um homem que tem princípios, foi levantado por Deus, pegar, já que a mulher deu autoridade, a mulher mandou, a mulher foi autoritária, tem que fazer assim. Ele vai e sustenta 850 profetas. Hoje, meu amado, muitas igrejas, princípio, na última vez que eu estive aqui, eu falei a mesma coisa. Existem muitas mulheres destruindo ministério de homem e muitos homens destruindo o ministério de mulheres. Por quê? Há uma submissão para o erro. Há uma submissão para aquilo que é errado. Mas eu não posso magoar. Mas eu não posso falar o contrário. Aí, aceito o quê? Já começa assim. Se o meu filho vai fazer eu pecar contra Deus, já quebrei a aliança. Se a tua mulher fazer você pecar contra Deus, o que acontece, Júlio? Eu quebrei minha aliança. Porque eu entronizei, eu tinha uma aliança eu com Deus. Se o meu marido, ele fizer, eu estava falando com uma jovem, né? Eu estava até conversando com ela, que eu fui conversar com ela, eu falei, olha minha amada, estou cuidando de você. E vou dizer uma coisa para você, sabe por quê? Que eu nunca vou fazer nada que o meu marido não agrade? Porque no dia que eu fizer alguma coisa que o meu marido não se agrada, eu quebrei a minha aliança, não com ele, mas com Deus. Eu tenho que obedecer ao meu marido e andar segundo aquilo que ele entende, nós entendemos que é certo. A partir do momento que eu bater de frente com ele em alguma coisa, meu amado, eu posso não cair agora, mas lá na frente eu vou cair. Porque eu não posso bater de frente com meu marido nunca. E muitas das vezes tem pessoas batendo de frente com autoridades. Eu estava falando com ela, autoridade se respeita. Autoridade nós temos que acatar. E se você não está respeitando a autoridade, meu amado, a queda é eminente. Não adianta. Então, muitas das vezes, vai vir situações que você vai ter que se posicionar e dizer, eu não aceito isso aqui. Daqui você não passa. E existem muitos homens autoritários que querem que você passe acima daquilo que você entende que teu Deus não quer. E existem muitas mulheres autoritárias que os homens aceitam. E eles acabam fazendo aquilo que Deus sai da postura deles de líder, de homem, de cabeça, e deixa a mulher passar e fazer tudo o que é de errado. O que acontece? O nome do Senhor é envergonhado. Não é verdade? Muitas vezes acontece isso. O nome do Senhor é envergonhado. Você é envergonhado. Porque a pessoa olha para você, que homem é esse que não tem autoridade? Que mulher é essa que diz que serve Deus, mas não tem sabedoria? Não está vendo o que esse homem está fazendo? Ou seja, aceita mentira. Às vezes isso acontece no namoro. O namorado está mentindo, a namorada está mentindo. A pessoa, tá bom, não está aqui o futuro, meu amado. O que aconteceu com Jezebel, a promessa acontece contigo. Tu vai dormir na cama da tribulação. Porque você vai ter problema na tua vida, não adianta. Então, quando nós respeitamos Jezebel, ou seja, ouvimos a voz daquela que está errada, que se intitula alguém que não é levantado por Deus, porque ela se dizia ser profetisa, mas ela não era, nós vamos ter problema. Nós vamos ter problema com quem? Com o pastor Silvio? Com a pastora Adriana? Não. Vamos ter problema com quem? Com aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés dele é como um latão polido. É uma realidade. Tudo é esse discurso, mas precisa ser feito. Porque nós estamos preocupados, sabe com quê? Com a tua salvação. Porque se nós não obedecermos, meu amado, me desculpa, mas eu não vou poder apresentar você naquele grande dia. Se eu não obedecer, eu também não vou estar na mesma condição. Eu não vou poder apresentar você, porque eu não vou estar lá também. Então, o problema é sério. Eu prefiro não tolerar. Eu prefiro fazer o que é certo. Amém, igreja? E essa tem que ser a sua postura também. Fazer o que é certo. Amém? Porque Deus não tem o errado como certo e nem o certo como errado. Dê-lhe tempo para se arrepender. Deus ainda deu um tempinho para essa falsa profetisa.
Deus também dá um tempinho para a gente. Jesus é longânimo e a paciência dele, ele é longânimo e paciente. Mas o que acontece? Chega uma hora que a justiça tem que ser pregada, não é isso? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou indo tão bem, eu continuo fazendo tudo de errado, a minha vida está indo às mil maravilhas. Gente, se eu subir mais, eu me perco. Eu estou uma bênção pura. Sabe por quê? Porque Deus é longânimo. Deite tempo para você se arrepender. E a pessoa está crítica e está abafando. Vai indo, vai indo, vai indo. Ah, Deus é comigo. Do jeito que eu estou abençoado, do jeito que eu estou, Deus só pode ter comigo. É só você sondar a ti mesmo e olhar as suas obras. Você vai ver se Deus tem sido longânimo ou se Deus tem sido, ou Deus está se agradando de você. É muito fácil. Se você tem feito coisas que não têm agradado a Deus, mas você está indo embora, olha para dentro de você, porque Deus já olhou há muito tempo. Amém, igreja? Eis que aprosto de cama. Esta não é a cama da prostituição, mas a cama da doença e sofrimento. Jesus forçaria esta mulher e os seus cúmplices a se deitarem na cama da tribulação. Irmãos, essa é, infelizmente, a realidade daqueles que se intitulam ser o que não é, aquele que Deus sonda o coração e não acha o que é necessário achar, e esse é o fim daqueles que seguem essa tal Jezebel. Então, meu amado, o mesmo castigo, se eu sou um falso líder, se a minha vida é toda errada, como eu dei o exemplo dessa pessoa que teve esse sonho, e eu simplesmente acato a sua palavra, acato aquilo que você faz, ainda ando atrás dessa pessoa, com certeza o mal dela virá, mas o meu não vai ficar para trás não, vai chegar junto com o dela. Então, eu fiz, mas eu fui conivente. Eu fiz, não, mas eu fui conivente. Mas o triste será quando isso acontecer e não tiver mais tempo. Vai ser quando a trombeta tocar e Jesus chamar a sua igreja. Aí, meu amado, enquanto está vindo doença, enquanto está vindo problema financeiro, enquanto está vindo um monte de situações ruins aqui, pode dar glória a Deus em meio às lutas, porque Deus está te amando, continua te amando. Agora, triste vai ser quando a trombeta tocar e você descobrir que você não subiu. Triste vai ser quando a trombeta tocar e eu olhar para mim e me achar aqui. Eu vou entender assim, poxa, tinha coisas que eu precisava mudar e eu não mudei. Ontem eu estava vendo uma estatística, a porcentagem de cristãos na face da terra é 11% da nação. No meio desses 11%, nós temos a metade que se diz cristão porque um dia se batizou na igreja católica. Se perguntar para ele não vai dizer que ele é um bandista, que ele é do candomblé, da Umbanda, que ele é... Não, ele vai dizer que ele é cristão, porque um dia ele passou pela igreja, ele é católico, mas não são praticantes. Então, desse aí, a metade fica 5% de cristãos. De 5%, tem aqueles cristãos, esses são os cristãos praticantes. E desses 5%, a estatística que foi feita, que foi estudada, é que apenas 1% subirá. É triste essa estatística. Esse estudo muito me entristeceu. Mas sabe por quê que foi chegado a isso aí? Porque eu olho para a minha igreja, eu consigo fazer essa estatística. Eu olho para o irmão, sei a vida dele, sei como é que ele anda. E quando eu fizer uma pesquisa e falar assim, olha, quantos cristãos você conhece? Aí você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora me diz, quem você olha para ele e diz, esse é um servo do Senhor? Aí você, se não botar as duas mãos para trás, vai levantar 1 ou 2 dedos. Não é realidade? Estou levando você a pensar? Então é por isso que é 1%. De 11, cai para metade, porque metade não são praticantes. Cai para 5, 5,5%. E quando foi feita a pesquisa dessa forma, que é assim, e caiu para 1%. Triste esse discurso. Mas eu e você precisamos estar nesse 1%. Amém, igreja? É
só ouvirmos a voz de Deus e entender que os olhos do Senhor são como chama de fogo. E se os olhos do Senhor são como chama de fogo, eu preciso me retratar a cada dia. O sol tem que se pôr e eu dobrar o meu joelho e dizer: Senhor, me perdoa, eu errei, eu pequei, mas amanhã eu começo uma nova história. Não é você estar anos e anos dentro da igreja, da forma que você olha para dentro de você mesmo e vê que você não está dentro dos padrões, amém? De filho de Deus. Matarei os seus filhos. Pode ser que ele se refira literalmente aos filhos da profetisa, mas a palavra filho frequentemente se refere às pessoas que seguem o ensinamento ou o exemplo de alguém. Assim, os descendentes de Abraão são aqueles que praticam as mesmas obras, e os filhos do diabo são aqueles que imitam as obras dele. Da mesma maneira, é provável que os filhos de Jezabel sejam aqueles que seguem os ensinamentos e praticam as obras dela. Se não se arrependerem, Jesus mataria os... Foi uma promessa, amém, igreja? Foi algo real, foi algo que foi fato, e é o que acontece no dia de hoje. Não adianta. Nós somos filhos de Deus ou somos filhos do diabo? Como é que eu posso mentir o tempo todo, odiar o tempo todo, contender o tempo todo, ser malicioso o tempo todo, querer ver a queda do meu irmão o tempo todo e dizer que sou filho de Deus? Profetizar a palavra conforme meu bel prazer e ser filho de Deus. Manipular isso aqui de forma que ele me traga lucro, seja ele financeiro ou como postura, como status, e dizer que sou filho de Deus. Não posso. Então os filhos de Jezebel era quem praticava aquilo que Jezebel fazia. Amém, igreja? Ou quem aceitava aquilo que Jezebel fazia. Amém? Todas as igrejas conhecerão. O castigo divino tem vários propósitos. Um desses, obviamente, é o castigo dos culpados. Neste caso, Jesus prometeu matar as pessoas que praticaram a idolatria e a prostituição, caso não se arrependesse. Mas há um segundo motivo atrás desse castigo. A morte de alguns serviria de alerta para outros. As igrejas entenderiam que Jesus realmente sabe de tudo o que acontece, o que ele julga e que ele julga retamente segundo as obras de cada um. Nós devemos aprender as lições dos pecados do passado e considerar as consequências da desobediência. Nós devemos aprender as lições dos pecados do passado e considerar as consequências da desobediência. E hoje, irmãos, nós vamos nos assentar na mesa do Senhor. A proposta que Deus tem para nós é essa: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se e coma desse pão e beba desse cálice. Eu tenho uma aliança com Deus ou eu tenho uma aliança com o homem? Eu tenho uma aliança com Deus ou tenho aliança com o mundo? Eu tenho uma aliança com Deus ou tenho aliança com os meus? Porque se eu quebrar esta aliança, eu estou na prostituição. Ou seja, eu enfiei no meu relacionamento com Deus algo que é abominável aos olhos de Deus. Então, irmãos, quem é que está entronizado na nossa vida? Quem é que ocupa o trono? Porque Jesus veio trazer esta proposta. Quem me aceita, quem me vê, vê o Pai. Eu sou Jesus, o Messias. Aquele que me aceita tem a vida eterna. E nós não estamos aqui, como nós falamos na semana passada, nem para crescer, nem para prosperar. Isso tudo é consequência de uma vida com Deus. Mas eu tenho que buscar primeiro ser alguma coisa na presença de Deus. Aí eu vou ter aquilo que eu necessito. Então, meus amados, vamos refletir nisso nesta manhã. Porque o que o Senhor tem nos levado a fazer através dessas cartas é refletir sobre a nossa própria vida, a nossa caminhada.
Porque poucos estão preocupados se vai estar no hall desses 1% ou vai ficar no meio dos 10%. Eu tenho uma preocupação. Eu não tolero, eu não aceito, eu pago meu preço, porque eu quero estar nesse hall de 1%. Mas eu quero subir. Eu quero subir de primeira. Eu não quero ficar aqui pagando preço com meu próprio sangue, porque fui desobediente, porque tolerei, porque eu amava mais o meu marido, porque eu amava mais meu filho, porque eu amava mais o dinheiro, porque eu amava mais o poder, e continuei fazendo a coisa errada. Não. Eu quero viver o Evangelho eu não quero saber o que o Evangelho tem para me dar. Eu quero saber o que o Evangelho pode fazer comigo, que é a transformação do meu coração, da minha mente, do meu todo. E essa tem que ser a preocupação de todos. Não está na igreja preocupado com o que você vai ter, se é cargo, se é posição, se é dinheiro, se é fama, se é título. Irmãos, vamos nos preocupar em fazer a vontade de Deus. Porque para mim, tu pode contar, canso de falar isso de púlpito, quantas historinhas bonitas você quiser. Você pode me apresentar quantos diplomas você quiser, com o que você conseguiu chegar. Eu cresci financeiramente, eu cresci aqui, eu cresci assim, eu fiz. Irmãos, você tem que se apresentar diante de Deus. E Ele vai olhar para dentro do meu coração e do teu coração. E vai me aprovar, vai te aprovar ou vai nos reprovar. E essa tem que ser a nossa preocupação. E hoje que nós estamos ceando, nós precisamos estar atentos para isso. Quem nós temos entronizado? Quem tem sido a primazia na nossa vida? Quem tem tido a primazia na nossa vida? É Cristo? É a palavra? É a sã doutrina que tem sido cumprida na minha vida? Essa tem que ser a nossa preocupação. Porque a ceia, comer o pão, tomar o vinho, irmãos, é um símbolo. Sabe o que é simbolicamente? Senhor, eu estou dizendo que eu continuo contigo. Eu examinei a mim mesmo. Eu já pedi perdão, eu já estou buscando parar com aquilo que eu tenho feito, eu sei que te desagrada. Senhor, mas eu continuo aliançado contigo. Eu não tolero Jezebel. Eu não tolero Jezebel. Ou seja, eu não tolero a mentira. Eu não tolero aquilo que vai contra a tua palavra. Eu não tolero aquilo que vai contra os teus princípios. Eu não tolero aquilo que vai contra a sua sã doutrina. Porque doutrina não se negocia. Se tu não cumpriu a doutrina, naquele grande dia não vai ter argumento. Ou você cumpriu a doutrina de Deus, aquilo que você sabe que tem que fazer porque é bíblico, ou você simplesmente está fora do contexto da vontade de Deus. Amém, igreja? E para finalizar, diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Como nas outras cartas, Jesus encerra esta com um apelo aos ouvintes. Presta atenção. Jesus vê tudo e faz uma distinção absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis do Senhor. Para quem insiste em servir ao diabo, ele promete tribulação e morte. Para os discípulos dele, ele promete o dia de sua vida, presença e o privilégio de reinar com ele sobre os inimigos. Amém, igreja? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se assente na mesa do Senhor, coma desse pão e beba desse cálice. Mas antes, examine-se a si mesmo. Amém? Para que você venha entender se você está na condição, ou seja, não vou dizer, eu não gosto dessa palavra, se você está na condição de ceiar, se você está em comunhão, se a sua aliança continua perfeita.